Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tereza, sou enfermeira do posto de saúde Vila Altina Estiva. São 2 unidades de saúde e hoje a saúde vem para a comunidade. Então a gente está aqui hoje na Casa de Oração Pentecostal El Shaddai com as ações de saúde da nossa equipe. Vamos conferir? Então, continuando as nossas ações de saúde, o agente de saúde está aqui com peso e altura de toda a comunidade. A recepcionista Evelyn está aqui tomando nota nas ações, porque a gente precisa dessas informações fidedignas para passar para o PEC. Bom dia, gente! Nós somos a equipe estiva do posto de saúde Vila Altina. Hoje, a gente está aqui como equipe para promover ações de saúde. Por quê? Porque a nossa bandeira é a Prevent. Qual é melhor, prevenir ou ficar com a doença? Prevenir. Então a gente tem que cuidar da saúde ou da doença? Então hoje a gente está aqui para a gente cuidar mais, saber melhor se cuidar e cuidar da nossa família com a nossa saúde. E como é que eu cuido da saúde? Como? Fazendo exames, fazendo consultas, me cuidando, me alimentando bem, fazendo exercício, não é verdade? Tomando as minhas medicações que eu preciso tomar. É ou não é verdade? Pronto, hoje a gente está aqui promovendo algumas ações de saúde. Então o posto sai do seu local e vai para a localidade da comunidade. Bom dia, gente! Meu nome é Júlia, sou estudante de enfermagem lá da UFAL e estou acompanhando a equipe lá da Estiva. E agora eu vou falar um pouquinho dos testes rápidos que a Tereza comentou. Que muitos de vocês aqui já começaram a fazer comigo com a Marineide ali. Os testes rápidos, eles funcionam para a gente rastrear 4 doenças. Alguém sabe quais são essas 4 doenças? Oi? Hepatite, a B e a C, a sífilis, muito bem, falta uma. Que geralmente é que o pessoal tem mais medo. O HIV. E o que essas 4 doenças elas têm em comum? Elas são doenças que são transmitidas através do sexo sem proteção. E por que o teste rápido é tão importante? Porque essas 4 doenças, elas podem estar de forma silenciosa. Então, no momento ali, a pessoa pode ter a infecção, mas não saber. E continuar transmitindo para o parceiro, continuar estando doente, mas sem sentir nada. E é por isso que o teste rápido é tão importante. Porque o teste rápido faz com que a gente saiba como está a nossa saúde. Saiba se já tem alguma coisa ou não. Porque, como a Tereza falou, muitas delas têm tratamento e têm cura. Então, já descobrindo logo no início, a gente já consegue tratar e curar. E quais seriam os sintomas quando eles aparecem para a gente também se atentar? O da sífilis, ela é conhecida por gerar uns carocinhos. Geralmente um carocinho na nossa região íntima. Que às vezes não vai coçar, não vai arder, ele só vai aparecer. Mas é importante que a gente se atente. Porque se a gente não cuida dele, ele some e depois pode aparecer várias lesões no nosso corpo. Aí essas lesões sim, podem incomodar, podem coçar. Elas aparecem principalmente nas palmas das mãos e nas solas dos pés. E mesmo assim, se nesse momento você não procurar o postinho, o médico, a enfermeira, o que pode acontecer? A sífilis ela começa a atacar os nossos órgãos internos. Aí pode atacar o nosso cérebro, o nosso coração, e ser uma maneira mais grave. E aí, como é que é mais fácil de curar, de tratar? Lá atrás, quando nem tinha sintoma, ou quando ela já está atingindo o nosso coração e nosso cérebro? Lá atrás. Então, por isso que é importante o quê? Fazer o teste rápido. A mesma coisa as hepatites. São 2 vírus que, quando entram no nosso corpo, atacam logo o nosso fígado. Aí a pessoa pode sentir enjoo, dor de cabeça, pode ficar com a pele toda amarelada. E da mesma forma, quando a gente consegue tratar logo no início, a gente já não sofre com essas coisas.
E o grande perigo das hepatites é que elas são muito associadas com câncer de fígado. Porque quando as hepatites entram no nosso corpo, elas atacam tanto o fígado que pode gerar um câncer lá na frente. E é o que é mais fácil também? Rastrear e tratar lá um câncer no final das contas. E por último, a gente tem justamente o HIV, que é hoje um dos mais temidos. Por quê? O HIV, ele é um vírus muito esperto. No nosso corpo, a gente tem vários soldadinhos, que é quem nos protege, é quem cuida da nossa saúde. Eles que não deixam a gente ficar adoecendo toda hora. Só que o HIV, ele é esperto. Ele ataca justamente os soldadinhos. Aí quando ele começa a atacar o soldadinho, o nosso corpo fica sem defesa. E aí começa a vir outras doenças atacando ele. E por isso que muitas pessoas têm o vírus do HIV, mas não sabem. Porque ele fica ali, ó, bem silencioso, só atacando os soldadinhos antes das outras doenças começarem a atacar. Hoje, o HIV ele não tem uma cura, mas ele tem um tratamento que é efetivo e que permite que a pessoa tenha uma qualidade de vida como qualquer outra. Então, por mais que às vezes a gente tenha medo de fazer o teste por conta do resultado, é importante sempre pensar no que a Tereza falou, a prevenção. E cuidando para que a gente não adoeça e se adoecer, saber que vai ter um tratamento e uma cura esperando a gente. Então fiquem atentos, qualquer mudança no corpo, já procura o postinho, procura a enfermeira, procura o médico, procura o dentista também, se percebeu qualquer alteração, porque a equipe de saúde está justamente nesse processo para ajudar na saúde. E aí, minha gente, bom dia, bom dia. Me chamo Rodrigo, conheço já aí a maioria de vocês, né, já frequentam um posto. Hoje eu vou falar sobre hipertensão arterial sistêmica e o que é isso? É a pressão alta. O corpo da gente tem a veia que leva o sangue do coração para o corpo e do corpo de volta para o coração. A que leva do coração para o corpo, o nome é artéria. E que leva do corpo para o coração é veia. Então o problema da pressão alta está na artéria, no sangue que está saindo do coração para o corpo, tá certo? Por isso o nome hipertensão arterial sistêmica. Sistêmica vem de que ele está atuando em todo o seu corpo. O problema da pressão alta, ele atua no seu corpo todinho, né? E ele vai atingir justamente as artérias, né, os vasos sanguíneos, que são mais sensíveis do nosso corpo. Onde é que eles ficam localizados? Na cabeça, nos olhos, no rim e no coração. São os vasos mais sensíveis que a gente tem, né? Esse aumento da pressão, ao longo de muito tempo, né, ninguém fica hipertenso da noite para o dia. Isso são anos de falta de cuidado, ou até às vezes só tendência mesmo genética, que vai terminar destruindo esses vasos e vai começar os problemas. Quais são eles? Perda da função do rim, né? O paciente pode terminar chegando a entrar numa hemodiálise, o rim para de funcionar, vai lesionar, vai machucar os vasos dos olhos, o paciente pode desenvolver cegueira, vai machucar os nervos, os vasos da cabeça, podendo causar um derrame, e os vasos do coração, podendo causar um infarto. São os principais problemas. E é importante falar dessa doença, porque mais de 30% da população brasileira ela tem a pressão alta, né? Então, é um problema gravíssimo de saúde pública. E justamente vai causar esse derrame, cegueira, infarto, né? Insuficiência cardíaca, aquele paciente que incha as pernas, não consegue caminhar por 10, 15 metros e já fica cansado. Isso é uma consequência, na maioria das suas vezes, da pressão alta. Aí uma dúvida que assim, muito comum é: a pressão alta ela tem cura? Vamos lá. O que é que acontece? Como se dá a pressão alta, a hipertensão do nosso corpo? A gente tem um medidor de pressão na cabeça, no coração e no rim. Cada um fica se comunicando com o outro. Cada um se comunica com o outro, enviando informação. A pressão aqui está baixa no rim. Coração, bombeia mais rápido o sangue. Ou então cérebro, faz a pressão das veias ficarem mais tensas. Ou então rim, segura mais sal e água no nosso corpo para subir a pressão. Só que o que acontece?
O corpo do hipertenso, como ele tem a pressão alta durante muito tempo, ele começa a quebrar esses medidores de pressão. E eles param de funcionar corretamente. E o que acontece? Eles param de enviar a informação que precisa diminuir a pressão. Isso só vai aumentando. E o corpo do paciente vai aumentando a pressão, vai aumentando a pressão, vai aumentando a pressão, até que não tem jeito mais. O paciente ali está hipertenso e não tem mais como voltar. E existem pessoas que, assim, começaram a tomar medicação para pressão e de repente pararam de tomar porque se cuidaram um pouquinho mais. Essas pessoas estavam na beira ali, estavam em cima do muro entre o hipertenso e o não hipertenso, né? O que acontece? Isso que a Tereza falou sobre saúde, praticar exercício físico, reduzir a quantidade de sal, dormir bem, não se estressar. Bom dia, minha gente. Eu sou o Rafael, dentista da unidade da Estiva. Como o Rodrigo falou de hipertensão, vou falar um pouquinho sobre diabetes. E quem aqui de vocês acha que tem alguma relação com diabetes com a saúde bucal? Quem aqui entende que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Acho que quase ninguém, né? Ninguém aqui faz ideia de que a diabetes influencia diretamente na saúde dos nossos dentes. Aí você pergunta assim, como? Com a cárie? Não, é outra doença muito comum, tão comum quanto a cárie, que atinge todo mundo. A maioria do pessoal que vai lá no posto tem periodontite ou está começando a ter e não sabe, ou não sabia até ir no posto. A periodontite, diferente da cárie, não é o buraco no dente. E às vezes o dente está lá bonzinho, mas o pessoal pergunta, doutor, eu senti meu dente crescendo e agora eu voltei a ser criança, foi que meu dente está ficando mole? Não é natural, não é assim que é para ser. O dente é para estar com a gente pro resto da vida. Mas por conta dessa doença, a periodontite, a gente vai perdendo a inserção do dente, ele vai perdendo o osso e vai ficando mole. E o que é que tem a ver com a diabetes? Pronto, a diabetes, ela, principalmente quem tem a diabetes descontrolada, que tem o nível de açúcar no sangue muito alto por muito tempo, esse açúcar ele vai interagindo com outras moléculas e vai formando os produtos de glicemia avançada. É um negócio bem complicado que vai influenciar no corpo, mas eu vou resumir para vocês. Esses produtos que eu falei que forma, ele vai interagir com os nossos soldadinhos, como a Julia falou, e esses soldadinhos de defesa do nosso corpo, que está lá para proteger, eles começam a reagir de forma muito mais forte. Ou seja, esses produtos eles vão influenciar diretamente nas nossas células de defesa do corpo todo, inclusive da boca. E aquela doença que era para estar bem fraquinha, juntou um pouquinho de comida entre os dentes, tá só com a gengivite. Quem tem diabetes, essa doença piora muito mais porque esses soldadinhos, essas células de defesa vão estar produzindo muito mais citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, vai agravar muito mais essa doença. Aí, o importante de quem tem diabetes, ou até pré-diabetes, é estar pelo menos a cada 6 meses indo no dentista para poder fazer a limpeza, que é tirar o cálculo, tirar o tártaro e limpar para poder prevenir que também isso atrapalhe na diabetes. Porque quando a gente tem a periodontite, tem o cálculo na boca, tem essa sujeirinha, ela deixa a inflamação bem mais alta no nosso corpo. Porque a inflamação da nossa boca comunica com o corpo todinho. E isso faz o nosso corpo ter uma maior resistência à insulina. Ou seja, quem tem diabetes prejudica a saúde do periodonto, causa a periodontite, e quem tem a periodontite tem uma maior chance de ter a resistência à insulina no corpo. Ou seja, um atrapalha o outro. Por isso que é tão importante a gente estar sempre indo no dentista, fazer avaliação, ver se precisa fazer uma limpeza, ver se está tudo certo, que é para também cuidar da diabetes. Muita gente não sabe, mas tem tudo a ver. E falando de saúde do periodonto, eu vou aproveitar aqui, pegar um pedacinho, então, e mostrar a forma certa também de passar fio dental, que muita gente não sabe. Muita gente acha que é só pegar o fio dental e encaixar entre um dente e outro, assim, pronto. Limpei. Não é assim. Se você só colocar assim, você vai estar machucando a sua gengiva. Segura aqui para eu passar. A melhor forma de estar passando fio dental é você enrolar assim no dedo do meio, para ficar mais fácil de manusear. Enrolou no dedo do meio, enrola de um lado mais do que do outro, e você vai ficar com esses dedos aqui livres fazendo uma pinça. Por que isso? Porque aqui você consegue jogar para frente, para trás e controlar direitinho olhando no espelho
e chegar em todas as áreas que você quer passar o fio dental. E aí, quando for passar o fio dental, não só coloca assim, enfia para a gengiva. O fio dental ele tem que ir contornando assim o dente, ó. Vira aqui o pessoal aqui também. Ó, ele vai contornando o dente e não machuca a gengiva. Ele vai entre o dente e a gengiva e sobe. Ele terminou ali. E mesma coisa do outro lado. Entre um dente e outro você passa para um lado, desceu com a sujeirinha, enrola e passa nesse mesmo espaço para o outro lado. Todo mundo entendeu? Viu que é simples, não tem segredo nenhum. É só pegar nesse espacinho e encaixar para esse lado aqui do vizinho da gengiva e para aqui também, para o outro lado. Bem simples. E aí você vai estar prevenindo o quê? A periodontite, que é você ficar com o dente mole e acaba perdendo o dente, mesmo tendo escovando. Eu escovo todo dia, o tempo todo, meu dente ainda ficou mole e caiu, o dente bonzinho. Começa pelo dente de trás, que é o que muita gente negligencia. Todo mundo só quer escovar assim, né? Escovou aqui na frente e terminou. E muita gente acaba esquecendo os dentes de trás. Então a gente começa pelo dente de trás, vai fazendo assim os movimentos como se estivesse varrendo entre a gengiva e o dente. Vai varrendo, varrendo. Sem pressa, sem força. Tem muita gente que pensa que é força e vai só machucando a gengiva. Mas é na calma, sem pressa. Chegou aqui na frente, a escova não cabe assim. Aí você vai escovando assim, ó. Vai varrendo, varrendo. Mesma coisa do outro lado. Embaixo, mesma coisa. Levanta a língua, vai varrendo, varrendo. Chegou aqui, a escova não cabe. Varre assim. E vai, sem pressa. Aqui na frente, mesma coisa. Varrendo, varrendo. Tem gente que prefere fazer bolinha. Pode ser também. Se conseguir limpar, tudo ok. Vai varrendo, fazendo bolinha. E depois, nessa parte de cá, vai fazendo o trenzinho que a gente diz nas escolas, essas crianças. Vai fazendo trenzinho. E é simples. Fácil de aprender e todo mundo aprendeu. Dá vontade de vomitar, né? Você vira a escova assim e vai devagarinho. Tudo é devagarinho. Escovando, varrendo, varrendo. E aí, terminou. Viu aí como é simples? Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou Liliane, sou nutricionista, tá? Daqui também da equipe. E eu vim falar um pouquinho sobre a alimentação. Mas vamos primeiro, eu quero entender aqui, vocês, quem aqui é diabético? Diabético? Tem diabetes? E hipertenso? Não tem mais hipertenso que diabético, né? O senhor é diabético também? Tem? Tem a glicose alta, açúcar alto no sangue. A senhora tem? Não? Tá bom. Então vamos lá. A gente sabe que a alimentação é crucial para quem tem diabetes e hipertensão. A Tereza quando falou, o doutor também quando falou, ele citou a alimentação. Mas aí eu recebo muito no consultório que o paciente pergunta: doutora, existe um alimento proibido para diabetes e hipertensão? Vocês acham que existe um alimento proibido que você não pode comer de jeito nenhum? Qual? Diga aí um. A senhora, tá aí. Qual é o alimento proibido para o diabetes? Melancia, manga, banana. Quem mais? Diga mais outro. A senhora que também fez assim. Ela falou? Alguém tem outro alimento? O senhor é diabético? Não? Se eu tenho um alimento que é proibido para quem é diabético, o senhor sabe? Alguém falou ali? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês a questão do alimento. Eu vi pão também, alguém falou pão. E o pão é o principal, né? Todo mundo diz que não pode comer pão diabético. Oi? Então vamos lá. A senhora ali... A senhora ali falou, ela citou frutas, não foi? Eu sempre percebo que pessoas que têm diabetes e hipertensão têm muito medo de comer fruta. Principalmente manga, banana, melancia, que são as frutas mais doces. Sempre que a gente for parar para pensar, a maioria das frutas são doces. Doce. E quer dizer que a gente pode comer nenhuma fruta? Não é isso? Não. A questão da diabetes não é o que é proibido comer, é a quantidade que você vai comer.
E também como você vai comer. O que muita gente faz, principalmente agora que tá na época da manga? Pega a manga, pega umas 4 mangas e chupa tudinho. Isso pode pra quem é diabético? Não. Agora, se você pegar no lanche e chupar uma manga pequenininha, será que isso vai aumentar a glicose? Não. A questão não é a quantidade, é o controle. Pão, vamos lá pro pão. Quem aqui acha que pão é proibido na diabetes? Quem aqui acha que não pode comer pão? A senhora acha que não pode? Pronto. Olha, eu não escutei a senhora falando. A senhora disse o quê? Só come pão 8 dias. Qual é o problema do pão também em relação para quem tem diabetes? Porque o pão, ele é feito de farinha, não é? Que nem o macarrão também é feito de farinha. Tem outras coisas também que a gente come bastante, que é cuscuz, macaxeira, inhame, arroz. Todos eles têm carboidrato também e aumenta a glicose da gente. Batata doce. E onde é que está o ponto aqui? É a quantidade que vocês vão comer. O que muita gente faz? Porque acha que batata doce é saudável, e é também, pega um prato e bota um monte de batata doce. Não é? Pega aquele prato e bota um monte de macaxeira. Isso também aumenta a glicose. E às vezes, com o que é que a gente come a macaxeira? Às vezes come com manteiga. Pega a batata doce e bota uma manteiga por cima. A mesma coisa do pão. Muita gente pega o pão e come quantos pães? 2, 3, com o quê? Com manteiga. Com queijo ainda tá bom? Mas com manteiga, esse aqui é o problema. O que a gente deve fazer com esses alimentos? O pão. Qual é a melhor forma de comer o pão para quem é diabético? Vamos supor no café da manhã, porque geralmente a gente come mais pão no café da manhã, né? Como é que a gente pode comer esse pão no café da manhã? Bota um ovinho dentro do pão. E come mais o quê? Uma fruta. Aí bota o pão, o ovo e uma fruta. Então, esse café da manhã, mesmo tendo pão, ele não vai fazer a glicose subir. Porque o ovo ele vai ajudar a controlar. Entendeu? Agora vamos pra macaxeira, inhame, né? Que geralmente a gente bota um monte no prato. Também não é bom comer com manteiga. É bom a gente comer pouquinho. Imagine que o prato de vocês, prato não é redondo? Quem aqui come com prato fundo? Prato fundo, aqueles pratos fundão. Aí é que tá o problema. O ideal é que a gente coma no prato raso. Porque a gente consegue ver o prato. Tem o prato fundo, a gente vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. Quando vai olhar, a comida tá desse tamanho e a gente não percebe. O prato raso não. O prato raso a gente tem a sensação de tá comendo menos, né? Aí você olha assim, um prato raso, aí você bota comida, parece ter um monte, mas tem pouco. E esse aqui é o ponto. Então, quem come em prato fundo, vamos mudar para o prato raso. Tá? E o que a gente tem que pensar? A gente tem que dividir o prato. Vamos dividir o prato. Imagina o prato aqui redondo, a gente vai dividir ele no meio. O que deve ter na metade do prato? Quem diz? O que mais deve ter no seu prato? Não, no prato raso. Vamos pensar no prato raso. A gente divide ele no meio. O que mais deve ter no nosso prato? Como? Muito bem. Então, salada vocês devem comer bastante. Não tem medo. Entendeu? Que a salada, principalmente as folhas verdes, é o que vai ajudar a controlar a glicose de vocês. Porque quando a gente come a salada, junto, por exemplo, com o macarrão, com arroz, ele vai fazer com que esse açúcar do macarrão e arroz suba bem devagarzinho. Entendeu? Aí a nossa insulina tem como controlar. Se a gente comer, por exemplo, um prato de macarrão, um pratão de macarrão, essa glicose vai com tudo. O açúcar no instante sobe no sangue. Aí não tem insulina que dê certo. Entendeu? Principalmente quem é diabético que tem pouca insulina, né? Então o ideal é que a gente coma bastante salada. E aí sim, com bastante salada, a gente pode comer um pouquinho de macarrão. Né? Não tem problema comer um pouquinho de macarrão com bastante salada. Entendeu? Proteína também é importante. Vocês sabem o que são proteínas? É a famosa mistura. Carne, frango, ovos. Então é importante que nas refeições de vocês sempre tenha essa porção. Carne, frango ou ovos, peixe. Peixe também é muito bom. Entendeu? Então vamos montar o prato. Então metade do prato tem que ter salada. Tem que botar até no jantar.
Ah, muita gente não bota salada no jantar, mas é importante comer uma salada com cuscuz, botar uma salada com macaxeira, uma salada com inhame, e isso metade do prato. É muito importante também. Então, quem não tem o hábito de comer salada no jantar, tenta colocar uma saladinha no jantar. E aí a gente vai dividir o prato no meio, vamos dividir o prato de novo no meio, na outra metade que sobrou. Aí na outra metade que sobrou, o que é que a gente vai fazer? A uma metade a gente vai botar carne, ovo, frango, peixe, e na outra metade a gente vai botar o quê? Aí é que vem os carboidratos, é o arroz, ou a batata doce, ou o cuscuz, ou o macarrão, entendeu? E aí nesse prato, vocês conseguem controlar a glicose. Então não é proibido comer macarrão, não é proibido comer pão. É a gente saber o quê? A quantidade